Boa tarde a todos e a todas, graça e paz. Muito bom estar aqui com você. É uma alegria sem tamanho poder dividir com você um momento como esse. Você estava aí agora projetado com a nossa tela de contribuição. Eu espero que você tenha tirado um print da tela para você mais tarde conseguir contribuir, conseguir cooperar com todo esse trabalho que nós estamos organizando aqui. Bom, espero que você esteja bem. Nós ainda não retomamos os nossos trabalhos, as nossas atividades presenciais, ainda estamos dividindo com você momentos como esse, remotos, momentos online. A igreja online, a igreja em outra plataforma, sobre outra perspectiva. Mas, embora seja em outra plataforma e sobre outra perspectiva, ainda é a igreja de Jesus que ama, a igreja de Jesus que se preocupa, a igreja de Jesus que testemunha. Então, nada mudou. Nós estamos enfrentando um momento muito difícil mesmo, mas nada, absolutamente nada mudou. Eu quero dividir com você, então, uma palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Do 22 em diante, eu vou fazer uma leitura aqui. Saúde para todos. Marcos, Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos. É o segundo livro do Novo Testamento, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22. E eu confesso já para você que hoje, quando eu estava vindo para cá, eu lembrei desse texto. Eu lembrei do episódio do texto, na verdade. Eu não me lembrava nem onde o texto estava, mas eu me lembrei do episódio do texto. E eu me preparei a semana inteira para poder compartilhar com vocês algo, e hoje, vindo para cá, eu me lembrei desse texto e decidi, então, dividir com você Marcos 8, 22. Vamos lá? Diz assim: Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: Vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Bom, o que acontece nesse exato instante? Jesus encontra com um homem, ou um homem encontra com Jesus, e esse homem é cego, e ele faz para Jesus um pedido, e o pedido dele, o clamor dele é: eu preciso ver, eu sou cego e quero ver. Jesus, então, cospe no barro, faz do barro um lodo, cospe nos olhos daquele homem, e então aquele homem recupera parcialmente a sua visão, porque Jesus pergunta para ele assim: agora, você está vendo? E ele diz: eu vejo os homens como árvores que andam. Então Jesus outra vez coloca as suas mãos sobre ele e diz: e agora? O que você está vendo? E a resposta dele é: agora eu vejo distintamente a todos os homens. Então, ele tem a sua visão reestabelecida, ele tem a sua maneira de enxergar a vida reestabelecida. E eu quero hoje dividir com você algo que fala sobre idolatria. Eu quero dividir com você hoje um conceito de idolatria, entre tantos outros conceitos de idolatria que nós temos, mas eu quero focar especificamente nesse, dividir com você hoje uma visão, um entendimento sobre esse assunto. Bom, nós temos
mil formas de enxergar e de entender o que é idolatria. Uma das formas mais comuns que a gente entende é quando nós olhamos para um homem que faz uma imagem, que esculpe uma imagem. Ele faz uma imagem de gesso ou uma imagem de qualquer coisa, ele esculpe uma imagem e ele espera que a partir daquela imagem alguma coisa aconteça. Ele espera que aquela imagem inanimada se torne animada, tenha vida. E da onde vem esse desejo? Da onde vem essa ideia? E essa ideia, ela vem lá atrás, na composição do homem, na criação do homem. A Bíblia vai dizer para a gente que Deus, quando foi criar o homem, Ele fez o homem do pó da terra. Então Deus fez um boneco de barro, Deus fez uma imagem, Deus fez uma escultura. E o homem, então, esse homem que Deus fez em forma de escultura, mais tarde ele vai buscar ser semelhante a Deus, ele vai buscar ser como Deus. E essa busca incessante em ser como Deus é o que fez com que o homem caísse. É o que fez com que o homem se perdesse no seu propósito existencial. É o que fez com que o homem deixasse a Deus, abandonasse a Deus. Ele busca com todas as suas forças, com todas as suas energias, ser semelhante a Deus, igual a Deus. E então agora não é diferente. O nosso conceito primário de idolatria é uma imagem, porque o homem, como Deus, ele quer fazer alguma coisa. Só que a diferença está exatamente no teor criacional, na forma, no poder de Deus, porque Deus, quando faz aquela criatura, quando Deus faz aquele bonequinho de barro do pó da terra, Ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e então aquele bonequinho de barro é feito alma vivente. Deus sopra o espírito, Deus sopra o ruá, a pneuma, a alma, é o sopro de Deus que está no homem, e agora esse sopro de Deus no homem é que faz com que aquele boneco inanimado ganhe vida. Então o nosso primeiro conceito de idolatria, e talvez é aquele que mais fica fixado na nossa cabeça, é um conceito de idolatria de alguém que faz uma imagem, que confecciona uma imagem e que espera, que deposita nela alguma expectativa de que ela corresponda. Porque nós vimos lá atrás Deus fazer uma imagem, Deus fazer um boneco. E aí você vai ter isso muito estimulado pelo salmista. No Salmo 115, o salmista vai falar sobre a idolatria. Ele vai dizer: olha, o Deus de vocês é de prata, de ouro, de bronze, porque eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não fala, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pernas, mas não andam, têm mãos, mas não abençoam, e tornam-se semelhante a eles todos aqueles que neles acreditam, que neles depositam a sua esperança e o seu sentido de vida, tornam-se semelhante a eles. Então, o que é definitivamente? E eu quero aprofundar essa ideia e aprofundar esse conceito com você, aprofundar essa compreensão com você. O que é idolatria? E a gente fica com essa visão rasa de que a idolatria é definitivamente alguém fazendo um boneco, uma imagem, uma escultura, e ainda que aquela escultura seja inanimada, ele deposita sobre ela esperança. E não é esse o foco, não é esse o principal teor do que o salmista diz, do que o Evangelho vai ensinar para a gente. Então, especificamente nesse texto que nós lemos de Marcos, capítulo 8, você vai ver Jesus explicando para a gente de uma forma muito mais objetiva o que isso significa. Então, quem é o idólatra? O idólatra é aquele que não consegue enxergar verdadeiramente aquilo que está diante dos seus olhos.
O idólatra é aquele que não consegue enxergar a essência das coisas. Ele enxerga tudo de maneira parcial. Ele enxerga tudo de maneira distorcida. Então o problema não é alguém confeccionar uma imagem. O problema é que quando você olha para aquela imagem, você ao invés de enxergar uma imagem, enxerga um Deus, enxerga um Senhor, enxerga um ser espiritual, supremo, soberano, um intercessor, alguém que pode fazer alguma coisa por você. E qual é o problema disso? É a ótica do olhar. É você olhando para aquela imagem, é você olhando para aquilo que está diante dos seus olhos e não conseguindo discernir verdadeiramente o que aquilo é. Não conseguindo discernir essencialmente o que aquilo é. Então, na sua essência, e presta atenção nisso, na sua essência, o que é idolatria? Idolatria é um problema de olhar. É você olhar para alguma coisa sem conseguir perceber a sua essência, sem conseguir perceber a sua profundidade, sem conseguir perceber a sua razão. É um problema de olhar. É alguém que tem olhos, mas não vê. É alguém que aparenta ser, é algo que tem aparência de ser, mas efetivamente não é. Então é um problema de visão, é um problema de olhar. E aí, aqui em Marcos capítulo 8, no texto que nós lemos, nós vamos ver Jesus fazendo isso. Ele encontra um homem cego, e o homem quer ser curado a qualquer custo. Jesus então cospe nos seus olhos. E olha que interessante. Jesus cospe nos seus olhos. Eu já falei desse texto algumas vezes, e é engraçado que a primeira pergunta que as pessoas me fazem quando leem esse texto é: por que Jesus cuspiu nos olhos desse indivíduo? Por que Jesus cuspiu nele? Qual que é a razão? Qual que é o motivo? Não podia fazer de outra forma? Não podia fazer de outro jeito? Não podia só falar, olha, parou, chega, veja a partir de agora. Não podia? Claro que podia. E por que então ele cuspiu? Está vendo como é que nós somos? Nós somos pessoas apreciadoras, extremamente apreciadoras de métodos, de metodologias, e não necessariamente pessoas que percebem a essência de tudo. Então nós estamos questionando um método, mas não estamos pensando na essência. Jesus, com amor, curou um homem que estava enfermo, um homem cego, e ao invés de focarmos no que foi feito, nós sempre pensamos em como foi feito. Então a gente está sempre ligado ao método. E essa nossa sede por método tem feito com que a gente não consiga realmente entender qual é a essência do Evangelho. É o que a gente faz, por exemplo, quando nós vamos ministrar a ceia do Senhor, quando a gente vai abordar. Nós fizemos na semana passada, se você ainda não assistiu, depois entra lá no meu canal, meu canal do YouTube, Rodrigo Moraes Pastor, procura lá o podcast que nós fizemos na quinta-feira passada, o podcast 12, nós falamos sobre a ceia do Senhor. O nome do episódio é Santa Ceia dos Santos. E você vai ver que a gente estava discutindo a ideia do seguinte: nós estamos tão ligados em metodologia, em como que as coisas acontecem, e nós acabamos não percebendo por que as coisas acontecem, qual que é a essência daquelas coisas. Então, a gente fica discutindo se a ceia precisa ser com pão, o pão tem que ter fermento, tem que ser vinho, cálice, tem que ser vinho puro, vinho tinto, vinho branco, vinho com álcool, vinho sem álcool, fermentado, não fermentado, como que tem que ser, o pão pode ser industrial, não pode ser industrial. A gente fica louco, mas a gente não percebe a mensagem, a essência. Então, quando as pessoas leem Marcos capítulo 8, há um desespero formatado. Por que Jesus cuspiu nos olhos desse homem? Não importa por que ele cuspiu, o que importa realmente é a mensagem que aquilo diz. Aquele homem foi curado. Isso é o importante. Então, não é o método, não é a metodologia, não é a sistematização. É o que de fato aquilo é, o que de fato aquilo quer dizer. Então, a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus cospe nos olhos daquele homem e diz assim: o que é que você vê?
E ele diz: eu vejo os homens como árvores que andam. E aqui eu quero falar para você o que é idolatria. Eu quero trazer para você uma compreensão do que isso é. Como eu disse para você no início, idolatria é um problema de visão. Idolatria é uma miopia. Idolatria é a sua capacidade, é a nossa perspectiva de olhar para as coisas e não conseguir vê-las como elas são, mas vê-las como nós determinamos que elas sejam. Então, quando alguém vai lá e constrói uma imagem, quando alguém vai lá e constrói, esculpe uma imagem, o problema não é esculpir não vai fazer daquele cara um idólatra. O que vai fazer daquele cara um idólatra é, depois que terminar de fazer o que ele fez, olhar para aquilo e dizer: bom, eu vejo que isso é Deus, semelhante a Deus. Então é um problema de olhar, isso é idolatria. Idolatria é um problema de olhar, é como a gente faz com dinheiro. É ruim ter dinheiro? Claro que não é ruim ter dinheiro. Agora, quando você olha para o dinheiro, dando para ele um poder que ele não tem, esse dinheiro vira uma potestade, ele vira mamon. Então agora não é mais você que tem o dinheiro, é o dinheiro que tem você, e aquilo vira uma relação idolátrica, aquilo vira idolatria. Então idolatria é sempre um problema de ponto de vista, é um problema de olhar. Jesus cura aquele homem, diz: o que é que você vê? E ele diz: eu vejo homens como árvores que andam. Então ele não consegue enxergar homens como homens, ele enxerga homens a partir dos seus rótulos, e isso é uma idolatria. A gente fica imaginando que o idólatra é aquele que tem imagem, que se prostra diante de imagem, e não é só isso. O idólatra é aquele que não consegue enxergar o ser humano na sua essência. Isso é idolatria. É aquele que olha, quando olha para alguém, enxerga alguém a partir de outras prerrogativas. Ah lá, o pobre, ah lá, o preto, ah lá, o ladrão, ah lá, o criminoso, ah lá, o homossexual. Idólatra. Isso é idolatria. Idolatria é você enxergar o outro a partir de um rótulo, é um problema de visão. É você não conseguir perceber a essência das coisas, a essência das pessoas. Nós deixamos de ver seres humanos como seres humanos, nós olhamos seres humanos a partir do seu estereótipo, a partir dos rótulos que nós imprimimos a eles, a partir dos rótulos que a sociedade colocou. É um favelado. Não é uma pessoa, é um favelado. É um morador de rua. É uma mulher da vida. É um tal, é uma tal. Olhar a partir dos rótulos é olhar para alguém e não conseguir distinguir a sua essência. É como alguém que olha para uma imagem e a enxerga como Deus. O ponto de vista é o mesmo, porque você olha para um ser humano e o enxerga como uma coisa. O ponto de vista é o mesmo, é exatamente a mesma coisa, nada muda. O cara que olha para a imagem, enxerga a imagem como Deus, é o mesmo cara que olha para um adolescente que está lá num ponto e chama ela de prostituta. É o mesmo ponto de vista. É a mesma coisa. O cara que olha para uma imagem e chama a imagem de Deus, ele tem o mesmo ponto de vista daquele que olha para um homem e o chama de homossexual. Ele não é um homem, ele não é um ser humano que Deus ama, ele é um homossexual. Pronto, tem um rótulo ali para classificá-lo. Fechou. É o olhar de um idólatra. É uma predisposição gigante, imensa, de uma idolatria severa, de pessoas que não conseguem enxergar a essência das coisas, não conseguem perceber a essência das coisas e sempre está olhando para tudo a partir dos rótulos que impõem. Então Jesus olha para aquele cara e fala: o que você está vendo? Ele diz: eu vejo homens como árvores. E aí a pergunta é, quando você olha para a sociedade, quando você olha pela janela, quando você olha a galera do seu trabalho, quando você olha o pessoal da tua igreja, o que é que você está vendo? O que é que você está vendo? O que você enxerga? O que você vê?
Quando você olha para alguém, quando você percebe alguém, quando você olha pela janela, quando você vê os seus amigos, quando você vê a sociedade, quando você olha para as pessoas, quem que você vê? Você vê pessoas que Deus ama? Ou você vê um rótulo que você criou? Você vê pessoas que Deus quer salvar, pessoas que estão dentro do mistério insondável do amor de Deus. Você vê pessoas que estão dentro do que é o plano eterno de Deus, salvífico. Ou você enxerga rótulos, classificações, estereótipos. Então o termo idolatria, ele é muito mais profundo do que o que a gente realmente imagina. Ele é muito mais intenso. Ele é muito mais intenso porque ele tira a naturalidade, ele descaracteriza as pessoas, descaracteriza a sociedade. Nós temos uma sociedade rotulada porque nós temos uma sociedade idólatra. E o que é uma sociedade idólatra? É aquelas que, como diz o salmista, Salmos 115, eu vou fazer questão de ler aqui com você, Salmos 115, o versículo 4 em diante, diz assim, ó: os ídolos deles são de prata e de ouro, obra das mãos de homens, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, tornam-se assim, semelhante a eles, todos aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Nós temos uma sociedade classificada, porque nós temos uma sociedade idólatra. E por isso que existe classificações sociais, o rico, o pobre. Por isso que a nossa sociedade é segregada, dividida. Tem gente de comunidade, tem gente de casas chiques, ricas, gigantes. Isso tudo é fruto do que a Bíblia chama de idolatria. Idolatria não é o cara que faz uma imagem, é o cara que se parece com uma imagem. Sabe por que ele se parece? Porque ele tem olhos, mas ele não se importa com o que está vendo. Ele tem ouvidos, mas ele não ouve o pedido de socorro. Ele tem boca, mas ele não proclama justiça. Ele tem pés, mas ele não sai do lugar. Tem mãos, mas não abençoa. Isso é fruto de uma sociedade idólatra. O problema não é que a gente faz imagem. O problema é que a gente se parece com uma. O problema é que a gente enxerga as coisas distorcidas, fora do seu contexto, fora do seu lugar, árvores que andam. Nós enxergamos coisas descontextualizadas. Não conseguimos ver essência. Enxergamos classificações e rótulos. Perdemos a sensibilidade de que o mundo é de Deus e Deus o ama. E Deus ama todas as pessoas que estão nesse mundo. Sejam aquelas que moram em bairros nobres da nossa cidade, de São Paulo, sejam aqueles que moram em periferias, Deus os ama. Deus ama
As 28 pessoas mortas na semana retrasada na favela do Jacarezinho não eram bandidos, miseráveis e tinham que morrer. Idólatra! Se você pensa isso, você é um idólatra. Converta-se. São pessoas que Deus ama. Não as classifique, não as julgue. Não seja como uma imagem que tem olhos e não vê, que tem pés, mas nunca foi até lá para oferecer socorro, nunca estendeu as mãos e hoje liga a televisão e fala, tá aí, bem feito, matou pouco, tinha que morrer mais. Idólatra. Isso é idolatria. Idolatria não é ficar lá fazendo imagenzinha, não. Isso é um artesão. Quem faz imagem é artesão. Quem é imagem é idólatra. Quem não se importa, quem enxerga a vida e o mundo a partir de rótulos. E sabe o que é impressionante nisso? O impressionante nisso é que Jesus, quando encontra esse cara, cospe nos seus olhos e pergunta para ele, o que você está vendo? Ele diz, eu vejo homens como árvores que andam. Então Jesus outra vez coloca as mãos sobre ele. E quando coloca as mãos sobre ele, ele diz, agora eu vejo distintamente, eu vejo as coisas como elas são. Eu não vejo mais as coisas segundo a classificação que eu as dei, eu vejo as coisas como elas são, distintamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto que nós devemos chegar, essa é a conclusão que nós devemos ter de todo o nosso caminho, de toda a nossa peregrinação espiritual, de todo o nosso encontro com Deus, de todos os nossos louvores, de todas as nossas reflexões, as leituras bíblicas, as orações, tudo isso é para a gente chegar a esse ponto de alguém que consegue enxergar livremente, sem rótulos. Alguém que consegue enxergar livremente, alguém que consegue ver as coisas como as coisas são exatamente, alguém que consegue olhar para uma pessoa e amá-la, independente do rótulo que ela tem. Sabe que quando Jesus diz, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo, Ele não estava dizendo para você que o amor que você precisa ter pelo outro é igual ao amor que você sente por você. Não, ele não estava criando uma comparação de amor, uma medição, uma régua para você medir qual é a medida do amor que você tem a oferecer. Não, é muito simplório isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ame ao outro, porque o outro é você mesmo. O outro é você mesmo. Não é, eu preciso ter muito amor próprio para amar o outro. Não, o outro é você mesmo. O outro é você. Então ame o outro indistintamente. Ame o outro profundamente, porque o outro é você. Juntos nós somos um corpo. Não há distinção. Ame o outro porque o outro é você. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame o outro porque o outro é você. E Jesus não está falando aqui de dois passos, de dois amores. Isso é uma coisa só. É uma coisa só porque está ligado, está conectado, não tem como distinguir. Se você realmente amar a Deus sobre todas as coisas, realmente você vai amar ao outro e enxergar o outro como a si mesmo. Não tem como não ser. Não tem como desconectar isso. Ele não está dizendo assim, olha, faz um teste, tenta amar a Deus, conseguiu, agora vai lá, tenta amar o outro. Não, porque não tem como. Porque amar a Deus sem amar ao outro, segundo o apóstolo João, é mentira. Se você diz que ama a Deus a quem você não vê, e não ama o seu irmão a quem você vê, é mentira. Então, não são dois passos, não são dois mandamentos, é um só.
Um novo mandamento vos dou: ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma coisa só. E sabe por quê? Porque amar a Deus sem amar ao próximo é idolatria. Não tem como. Consegue entender? É idolatria. Nós precisamos de uma igreja que enxergue as pessoas como são as pessoas. Que enxergue o mundo, que enxergue o outro como parte de si. Nunca ao contrário disso, nunca diferente disso. Nunca, 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 nunca. Nós estamos aqui para amar de maneira irrestrita e perdoar de maneira irrestrita. Nós não medimos amor e não fazemos conta de perdão, porque os nossos olhos foram abertos. Nós vimos, e porque vimos, podemos ser. Idolatria é a distorção do olhar. É você olhar alguma coisa e atribuir a ela o que ela não é. É olhar para uma imagem e achar que aquela imagem é um Deus. Isso é idolatria. Mas olhar para uma pessoa e achar que aquela pessoa não é uma pessoa, que não é um ser humano digno de respeito, de amor, de consideração, de perdão, de misericórdia, também é idolatria. Também é. Eu quero convidar você para nós termos um minuto de oração. E eu gostaria muito de coração, que você se atentasse a isso. A gente tem uma consciência do cristianismo moderno, e é uma pena isso, viu? Eu falo isso com pesar, é uma pena, de que idolatria é o cara gostar de assistir televisão, idolatria é o cara gostar de jogar videogame, idolatria é o cara gostar de futebol, idolatria é o cara gostar de não sei o quê. A gente fica nessa neura e a gente esquece nisso tudo do que realmente importa. A gente perde esse detalhe importantíssimo. A essência da idolatria é você descaracterizar alguém que Deus ama. Essa é a essência. Então o desejo do meu coração é que Deus encha você de amor, com amor fraternal. Que Deus encha você de misericórdia, que você consiga perceber a misericórdia de Deus, para que você consiga oferecer misericórdia para os outros. Que você consiga perceber o amor com o qual Deus te ama, para que você consiga amar o outro com o mesmo amor. Que você consiga sentir a misericórdia de Deus, para que você tenha condições de oferecer misericórdia. Que você perceba que Deus perdoou todas as suas dívidas, para que você não seja credor de ninguém. Deus nos perdoou para nós abrirmos o nosso coração e igualmente perdoarmos. Nós não somos credores afetivos de ninguém. De ficar cobrando, se lembra, lá atrás, você me feriu, você me traiu, perdoe. Deus não fica te cobrando isso. Deus te perdoou. Deus perdoou todas as suas dívidas, para você perdoar todos os seus credores. Então ninguém está te devendo afeto, ninguém está te devendo amor, ninguém está te devendo. Para de cobrar isso. Isso está te impedindo de ver as pessoas como elas são.
O meu desejo é que Deus encha você de tanto amor e que você perceba todo esse amor. Perceba realmente tanto amor que você não tenha outra atitude a não ser amar, a não ser se doar, a não ser se entregar.